Olá, pessoal. Então, vamos voltar aqui para a gente começar, né? Anteriormente a gente falou sobre as bancas, mostrei para vocês, né, os assuntos principais. Então, agora a gente vai atacar, certo? Então, para que a gente comece, acho interessante a gente ter alguns conceitos básicos, né? Que é a questão do que é texto, o que é intertexto, o que é contexto. Embora essas definições, lógico, você não vai encontrar em prova, o que é texto, marca a alternativa correta. Não, né? Mas é interessante para a gente formar o nosso texto, certo? Então, observe aqui comigo. Ó. Quando a gente fala texto, né? Essa definição aqui, ó. Texto, professora, o que é texto? Texto é um conjunto, qualquer informação que lide com uma palavra, né? Então, qualquer informação que lide com a palavra é um texto. Desde que ele tenha um contexto, ele vai formar um texto. Então, essa palavra ela está intimamente ligada a essa de baixo, ó, que é o contexto. O que é o contexto? É colocar a palavra dentro de uma situação. Por exemplo, se eu colocar uma situação para vocês assim, eu vou. Se alguém ouvir só eu vou, voltem aqui comigo. Então, eu falo assim, eu vou. Se uma pessoa de fora chegar e não entender o nosso contexto, que eu estava conversando com a pessoa sobre sobre voltar a estudar inglês. Aí a pessoa coloca, eu vou. A outra não pode chegar e falar eu também. Por quê? Porque ela não está inserida no contexto. Então, existe um texto, né, que é qualquer emaranhado de palavras, né, desde que formem sentido, nós temos um texto. Texto é um conjunto de palavras. E aí, para que ele tenha sentido, ele tem que ser inserido dentro de um contexto. E aí você tem de observar que muitas vezes as interpretações são erradas, porque a gente acaba tendo contextos diferentes, né? Então, hoje a gente tem de ler para responder as questões e não ficar pensando demais. Porque eu acho que é assim. Primeiro que a gente não pode ter achismo, né, nas provas. A gente tem de ir direto ao ponto. E aí, como que eu vou ler o texto? Você vai ler o texto na visão de encontrar a mensagem dele, né? Então, essa questão do contexto, para que aquele texto foi feito? E aí, quando um texto é feito, pode ser que o autor dele queira trazer outras vozes para dentro do texto. É um texto para que um texto fale dentro de outro texto, o que nós chamamos de intertextualidade, né? O que seria a intertextualidade? É quando você começa a ler um texto, imediatamente você faz, esse texto que você está lendo, ele te leva a outro texto, né? Então, se você começar a ler, por exemplo, existe um texto do Gonçalves Dias na literatura brasileira que fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí depois você começa a ler uma paráfrase dela. Minha terra tem primores, né? Então, quando você começa a ler Minha terra tem primores, esse trecho faz referência imediata à Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias. Então, isso que é a intertextualidade, é um texto dentro de outro, que hoje a gente chama de polifonia, né? São várias vozes dentro de um mesmo texto, né? Então, um texto, né, ele é apresentado para nós com um contexto, e o autor se vale de vários outros contextos, né, que ele coloca citação dentro do seu texto, ele chama alguém para falar sobre o que ele está colocando, que é o testemunho de autoridade. E aí o que é um testemunho de autoridade? É quando ele traz alguém notório na área do assunto que ele está falando, para mostrar para o leitor que o que ele fala também já foi pesquisado por fulano de tal. E aí, nesse momento, você tem de prestar muita atenção, porque às vezes as questões falam assim, segundo o autor do texto. Aí, quando ele fala segundo o autor do texto, leva em consideração a ideia do texto inteiro, certo? Aí você tem de observar se não existem citações, porque ele pode chegar lá e pegar a citação e falar segundo o autor, mas naquele ponto ali, aquela informação era de fulano de tal que ele usou dentro do seu texto. É também uma forma de intertextualidade, certo? Deu para entender? Então, contexto, intertexto, né, que nós chamamos de intertextualidade, e, consequentemente, a questão notacional, né, maior, que é texto, certo? Então, observe. Vamos para a segunda parte. Comandos de prova. Isso aqui que é bem importante, né, gente? Porque, olha, é o comando que vai te dizer o que é para você
analisar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês tente estabelecer primeiro o que é para ser analisado, né? Ou seja, já já vocês vão interpretar. Ah, se é para olhar no texto, né? Nós temos dois tipos de questões de interpretação. Questão que nós chamamos de recorrência, certo? E a questão dos implícitos. Como eu classifico essa relação? Recorrência, como o próprio nome diz, é a mesma coisa de você colocar assim, olhar no texto. Olhar no texto, certo? A questão de recorrência é só você olhar no texto. Como que eu vou saber se a questão quer que eu olhe ou não no texto? Calma, será o comando da questão que irá nos direcionar, certo? E os implícitos, né, são informações, o autor vai deixar, o texto deixa vestígios, né? Ele vai te dar alguma marca para você dizer que aquilo é certo ou errado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quem vai te dar esse vestígio não é o que você acha, não. É o texto, certo? Já já a gente vai saber o que é a marca de um vestígio dentro de um texto, certo? Então, hoje, praticamente as questões de interpretação, porque nós temos questões de coesão, temos questões de coerência, nós temos vários tipos de questões de interpretação. Mas as questões de avaliação do que está escrito no texto, sobre contexto, intertexto, basicamente elas tratam de recorrência, que é para você olhar no texto, e a questão dos implícitos, né, que são leituras que não estão claramente no texto, mas a gente pode interpretá-las a partir dos vestígios que o autor deixa para que a gente entenda a mensagem, certo? Aí vem a questão inicial. Compreensão é sinônimo de interpretação? Olha, em todo edital de concurso público tem escrito lá assim, interpretação e compreensão de texto. Primeira coisa, então, elas não são sinônimas, né? Que se elas fossem sinônimas, não haveria interpretação e compreensão. Então, já sei que elas são sinônimas, né? Aliás, não são sinônimas, elas são diferentes. Então, professora, como diferenciá-las? Olha, compreensão, gente, é uma questão de recorrência, certo? Então, o que é recorrência? É como se fosse para você olhar no texto. Então, compreensão é uma informação que está no texto. Já já a gente vai treinar, certo? Então, a questão de recorrência é aquela que você vai olhar. E aí, como que eu vou saber que a questão quer que eu compreenda ou interprete? Comando, certo? Então, o comando da questão vai te dizer se ela é uma questão de compreensão ou se ela é uma questão de interpretação. Por exemplo, se tivesse escrito assim, ó, o autor do texto afirma. Essa informação aqui é só você olhar no texto, certo? O autor do texto afirma. Às vezes você encontra só assim, no texto, às vezes vem assim, no texto, também é comando de compreensão. Segundo as ideias do texto, né? Então, esse aqui também é um comando de compreensão. Pode ser também conforme o texto, né? Então, tudo aquilo que ele tiver, aí ele vem com a informação aqui para vocês, né? O autor do texto afirma que no texto segundo as ideias do texto, conforme o texto, ou seja, é uma informação que você tem de olhar no texto. Então, para que essa questão seja certa, você vai literalmente olhar no texto. Como? Você vai procurar a palavra, né? Suponhamos que aqui você encontra o item aqui. Aí dentro desse item vai estar escrito de acordo com o texto. Beleza. A primeira coisa que eu já sei, de acordo com o texto, questão de recorrência, eu vou olhar no texto, certo? E aí, quando você coloca de acordo com o texto, você vai procurar qual parte do texto existe essa informação. Essa parte aqui vai te direcionar, esse enunciado vai te direcionar para a parte do
texto. Não adianta achar que você vai interpretar o texto inteiro. Você vai interpretar, né, vai compreender e interpretar em determinadas partes do texto. Então, você vai pegar, com certeza existe uma palavra aqui idêntica que está no texto. Aí você vai pegar a afirmação feita e vai olhar na parte do texto que há essa informação, certo? Já já vocês vão observar. Aí, lá no texto, você vai comparar a afirmação feita aqui com a afirmação feita no item. E aí você consegue diferenciar, certo? Então, primeira coisa, identificar se a questão é de compreensão ou se ela é de interpretação. Já sei que compreensão é uma questão de recorrência. Agora vamos aprender a questão de interpretação. Primeira coisa, interpretação, uma questão de implícitos. Ah, então quer dizer que não estará claramente no texto, mas faz parte do texto, ó. Não está claro no texto, mas o autor usa vestígios para a ideia. Então, eu vou ter vestígios em relação a essa ideia. Então, ou seja, a interpretação não está no texto claramente do jeito que a gente quer, né? Então, como que eu vou saber se o item quer que eu interprete? Como que eu vou saber se eles querem que eu compreenda? Comando da questão. Quais são os comandos de interpretação? Então, o comando maior de interpretação seria infere-se do texto. Então, esse comando aqui, ó, infere-se do texto, é comando de interpretação. Olha, quando a gente coloca a questão do infere-se, muita gente fica assim, o que é infere-se? Infere-se é isso aqui, gente, não está claro no texto, mas o autor tem que te dar vestígios, ele tem que te dar algumas palavrinhas que irão permitir essa ideia, né? Porque você não vai do nada inferir uma informação que não tem nada a ver com o texto, tá? Então, nós temos também depreende-se do texto. Nós temos também subentende-se do texto, até que são as mais usadas hoje. Nós temos também conclui, essa cai muito, ó. Conclui-se do texto, né? Então, infere-se do texto, depreende-se do texto, subentende-se do texto, conclui-se do texto, são os principais comandos. Pode ser deduz também, tá? Deduz-se do texto. Então, se você vir uma dessas palavrinhas aqui, gente, se você pegar, na verdade, cada uma tem um significado, mas para efeito de prova, nós temos aqui como sinônimo, certo? Essas palavras aqui são todas do campo da interpretação. É como se eu fosse observar, entende-se. Entende-se. Dá para avaliar a maior. Entende-se do texto isso? Né? Então, você avalia, em vez de infere-se, você vai lá e coloca entende-se. Depreende-se, entende-se. Subentende-se, entende-se. Conclui-se, entende-se. Certo? Então, essa ideia não estará claramente, porque é o implícito, né? Mas você vai encontrar com certeza algumas marcas que o autor vai deixar para que você diga sim ou não, certo? Então, eu já sei então que compreensão é uma questão de recorrência e já sei que a questão de interpretação é uma questão de implícito, certo? Então, beleza, agora a gente vai para a prática, né? Deixa eu mostrar uma charge aqui para vocês entenderem o que é um vestígio textual. Os vestígios textuais, eles se dividem de duas formas, né? Nós temos os pressupostos linguísticos e nós temos também o subentendido. Pressupostos linguísticos, literalmente, são palavras
são palavras que permitem leituras adicionais. Leituras adicionais. Já já vou mostrar para vocês algumas. Já o subentendido é a situação. É a situação. Por isso que às vezes a gente acaba interpretando errado. Então, vai ter que ser a situação, certo? Que vai deixar a informação para vocês. Ou seja, como? Por exemplo, vamos avaliar. Quando a gente vai avaliar uma charge, a gente tem que avaliar todo o contexto, gente. A charge é um instrumento de interpretação que você deve ter muito cuidado, porque eles vão fazer uma pergunta de interpretação ou pode fazer uma pergunta do que está no texto. Por exemplo, a primeira coisa que a gente avalia numa charge é a imagem, certo? Então, a gente vai avaliar a imagem. O que essa imagem nos passa? Olha, uma professora, você pode observar que existe aqui a escola, tá toda espedaçada, você pode observar que aqui existe risco de energia, olha, tá, os fios estão pendurados, existem rachaduras, um buraquinho aqui, ó, não sei se vocês estão observando, mas esse aqui é como se fosse um rato, né? A questão da infecção. Isso não é um lugar para que haja um ratinho, certo? Estão vendo os olhinhos aqui? Ó, mais aqui, né? Buracos. A situação do livro, né? Todo bagunçado. A professora mais tradicional, com a régua. Beleza. Aí vem o aluno, né? Pensa que ele vai responder e vem a professora. Por exemplo, essa charge aqui, ela nos daria imediatamente uma interpretação assim, infere-se do texto. Observe, infere-se do texto, se não tiver nenhuma palavra que me permita essa informação, eu vou dizer que isso aí é um subentendido, certo? Mas se houver uma palavra que me permita a interpretação correta, eu vou dizer que é o pressuposto. Ou seja, o autor vai deixar vestígios para que eu interprete. Por exemplo, ele não deixou nenhuma palavra, mas ele deixou aqui um ambiente todo desorganizado, todo quebrado. E aí você pode observar que isso aqui é infraestrutura, certo? O saneamento aqui. E aí vem a pergunta, infere-se do texto que há um descaso em relação à infraestrutura no ensino hoje, nas escolas? Não está escrito aqui, mas olha aqui os vestígios, ele deixando esses vestígios. Eu posso sim, infere-se do texto que há um descaso em relação à infraestrutura. Com certeza. E aí não está escrito, mas eu posso subentender. É a situação que deixa a informação. Ou seja, ele não colocou nenhuma marca aqui, mas ele deixou escrito para você, que é assim que você vai pensar, certo? Aí vamos à segunda marca de subentendido nessa charge. A professora mostra no quadro, e está escrito aqui, é frequente o descaso com o ensino público. Aí vem, o que mudou nessa frase? Aí o menino, nada. Só que aí nós temos duas interpretações. Qual seria a possível resposta que a professora queria que o aluno desse e qual foi a interpretação que o aluno fez? Então, mais uma vez, não existe uma palavra que marque essa interpretação, mas existe a situação que me permite isso aqui. Por exemplo, a professora gostaria que o aluno respondesse que não existe mais o trema nesta palavra, certo? E aí o que o aluno fez? Ele interpretou literalmente o que é frequente o descaso no ensino público. Aí, olha, a professora perguntou o que mudou nessa frase. Para o aluno não mudou nada. Por quê? Porque continua tendo, ele interpretou não o que a professora queria, ele interpretou o que estava escrito aqui nesse desenho, nesse quadro. É frequente o descaso com o ensino público. Ele disse que o que mudou, nada, continua sendo descaso. Olha aqui, isso aqui tudo é descaso, o ambiente, ó, isso aqui tudo é um descaso com o ensino público. Então, houve aqui uma interpretação diferente. A professora gostaria que o aluno pensasse na língua portuguesa, né, avisando que
O erro aqui foi que não há mais o trema na palavra frequente, e o aluno foi mais para um lado social. Então, a professora realmente ensinava e o aluno realmente interpretava a situação histórica, né? Então, observe, tudo isso aqui tudo que eu falei são vestígios textuais. Não existe nada que marque o que eu estou falando até agora, mas existe a situação. E aí, quando você observar a situação, você tem de ter muito cuidado para não ocorrer um termo que nós chamamos de falácia, né? Por exemplo, vem aqui comigo. Na interpretação de texto, nós temos dois tipos de pensamento, né? Que é o pensamento dedutivo, que é aquele que parte de uma verdade geral para uma verdade particular, e o raciocínio indutivo, né? Que é parte já de um particular para um geral. Essas formas de raciocinar, elas surgiram lá na Antiguidade Clássica, em que Aristóteles, Platão, eles ficavam definindo lá quem iria argumentar melhor. Existe até um texto, né, que é o Mito da Caverna, de Platão, que ele fala literalmente sobre a questão da interpretação. Existe o mundo das ideias, né, que é o mundo inteligível, e existe o mundo visível, né, que é aquele que você consegue pensar, aquele que você consegue interpretar. A leitura nos faz a ter esses raciocínios, porque é a partir da leitura que a gente adquire vocabulário, é a partir da leitura que a gente adquire desenvolvimento e é a partir da leitura que a gente consegue nos situar em determinados textos, né? Então, quando alguém conversa em intertextualidade, por exemplo, você só consegue perceber intertextualidade se você tiver noção de leitura, porque senão aquilo ali é novo para você, certo? Então, voltando aqui, nós temos duas formas de raciocinar, né? Nós podemos raciocinar com dados válidos, chegando a verdades válidas. Nós podemos raciocinar com dados válidos, chegando a verdades falsas. Essas ideias, né, quando a gente raciocina com dados válidos, chegando a verdades falsas, é o que nós chamamos de falácia. No raciocínio lógico, né, você pode observar que vai dar certo. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, toda cidade é um balneário. Né? Aí nem toda cidade é um balneário, então já fiz uma afirmação falsa. Mas eu vou chegar a uma verdade válida, querem ver? Brasília é uma cidade. Qual seria a conclusão que eu tiraria dessa informação? Que Brasília é um balneário. Ou seja, eu cheguei a uma conclusão que é válida dentro do raciocínio, mas ela é falsa porque eu raciocinei a partir de uma verdade falsa, né? Que nem toda cidade é um balneário. Mas você poderia colocar uma cidade, e esse raciocínio também poderia te levar a um raciocínio válido. Por exemplo, toda cidade é um balneário. Camboriú é uma cidade. Logo, Camboriú é um balneário. Certo, porque lá é um balneário, certo? Então, às vezes a gente tem verdades falsas chegando a verdades válidas. E o vice-versa, né? Quando a gente chega a verdades falsas, é quando o autor quer induzir a gente a raciocinar de forma errada. É o que nós chamamos de falácias textuais. Você interpreta o vestígio errado, né? Então acaba levando você a pensar mais do que o texto permitia. Então tenha muito cuidado com isso. O raciocínio dedutivo, dedução, ele é amplo, tá? E a indução, ela é específica. Então, se no texto o assunto for amplo, cuidado com o item, certo? Porque o item pode trazer o específico, quase sempre isso dá errado. E vice-versa, se o texto for específico, e aí ele entra dentro do amplo, também fica errado. Tem que ter muito cuidado quando ele fala para você interpretar a dedução ou interpretar a indução. O que mais cai hoje em prova? Indução, né? Porque parte de verdades particulares para verdades válidas, né? Então, tenha cuidado, porque esse é o que mais gera falácia, certo? Então, quando a gente vai raciocinar, a gente tem que saber raciocinar de acordo com os dados com os dados que nos é oferecido, né? Então, aí você tem aqui uma charge, por exemplo, aquela que eu estava mostrando para vocês. Aí, você pega dentro do texto e começa a avaliar a fala. Não, a primeira coisa que a gente avalia é o cenário, certo? A gente avalia o cenário, a gente avalia a roupa, a gente avalia a imagem do personagem, depois que você vai contextualizar o que eles estão falando, certo? Então, hoje, por exemplo, o CESP tem explorado muito charge em prova. Outra banca que gosta muito de trabalhar charge é a FGV, né, que também trabalha bastante charge. Então, se vocês forem fazer uma charge, cuidado com os vestígios. Já já a gente vai para um texto. Deixa eu mostrar outra aqui para vocês, olha.
Isso aqui também foi uma charge tirada de uma prova. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia. Por exemplo, ó, esse aqui é o Calvin e a professora. Dona Doroteia, sim, Calvin. Se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade, a qual é meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender essa matéria e irei para o parquinho. Aí, observe, o Calvin está sentadinho lá na cadeirinha, né, da escola, e aí ele começa, professora, ele começa a falar uma linguagem que, com certeza, essa linguagem aqui não é uma linguagem de criança, né? Então, a primeira coisa que você percebe é que o humor dessa tirinha, ela é construída a partir da linguagem, né? Então, a linguagem aqui é de adulto, então o Calvin está raciocinando como se ele fosse um adulto. E aí ele coloca, sendo assim, exercerei minha prerrogativa, usando palavras que não é próprio do convívio de uma criança, jamais, né, seria a linguagem de uma criança. E aí depois, quando ele chega, a professora, socorro, ditadura, ou seja, ele vai ter de voltar para a sala, sentar no banquinho dele, porque a professora não permite que ele saia da sala e exerça o direito dele, né? Então, acaba tendo humor aqui quando fala socorro, ditadura. Então, essa charge, ela vai permitir várias interpretações. Então, dá para a gente avaliar o cenário, dá para observar a crítica, certo? Então, geralmente eles perguntam muito qual é a situação de humor da charge. O que gera humor aqui nessa charge? É a linguagem técnica utilizada por uma criança, né? Então, a criança não iria usar uma linguagem dessa forma. Isso aqui seria uma forma de interpretação, tá? Vamos ver outra? Olha, aliás, era esta a última que eu iria colocar para vocês avaliarem. Agora, deixe-me mostrar, eu mostrei nessa charge aqui os vestígios textuais. E praticamente eu mostrei para vocês o que são os subentendidos. Agora, eu vou mostrar para vocês o que é um pressuposto, certo? Pressuposto, como eu deixei bem claro, são palavras que permitem leituras adicionais, né? Então, a gente vai deixar para a próxima informação, né, para o próximo bloco, para que a gente tenha um contato mais direto com os pressupostos, para a gente não quebrar a gravação. Tudo bem? Então, espero você. Até daqui a pouco. Beijo para vocês.